As viagens do apóstolo Paulo. Partindo da poeira da perseguição até os palácios de Roma, prepare-se para uma jornada épica de tirar o fôlego. A saga do homem que carregou a cruz de Cristo até os confins da terra. O apóstolo dos gentios, a saga de Saulo de Tarso. Após a ascensão de Cristo, a chama do evangelho ardia intensamente, mas estava contida em grande parte dentro dos muros do judaísmo. A igreja de Jerusalém crescia, mas o mundo lá fora, um vasto mosaico de povos e culturas sob o domínio de Roma, permanecia nas sombras. Foi então que a história escolheu seu mais improvável protagonista. Não um dos 12 que caminharam com Jesus, mas seu mais ferrenho inimigo, Saulo de Tarso. Fariseu dos fariseus, cidadão romano, educado aos pés do grande Gamaliel, Saulo era uma tempestade de zelo religioso. Ele via a nova seita dos nazarenos como uma blasfêmia, uma ameaça à pureza da fé de seus pais. Com cartas de autorização do sumo sacerdote, ele caçava homens e mulheres, arrastando-os para prisões, consentindo até mesmo com a morte deles, como a do primeiro mártir, Estevão. Mas o plano divino é um rio que corre em direções inesperadas. A mesma fúria que Saulo usava para tentar destruir a igreja seria forjada pelo fogo celestial para construí-la. Esta é a história dessa transformação. É a crônica de como um perseguidor se tornou o maior dos missionários. Uma narrativa que entrelaça o relato histórico de Lucas nos Atos dos Apóstolos com os próprios testemunhos de Paulo em suas cartas, forjando uma única e emocionante saga de coragem e sofrimento e uma fé inabalável que mudou o curso do mundo. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo mensagens edificantes. A luz de Damasco. Saulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, partiu para Damasco. Ele era a personificação da lei, um instrumento de perseguição. Mas no caminho, ao meio-dia, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, o envolveu. Ele caiu por terra, cego e desorientado, e ouviu uma voz que lhe falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Trêmulo e atônito, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta abalou os alicerces de seu ser. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cego, ele foi guiado pela mão até Damasco, onde por 3 dias não comeu nem bebeu, imerso em trevas e na magnitude do que lhe acontecera. Na cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão. O Senhor o instruiu a procurar Saulo. Ananias hesitou, conhecendo a terrível reputação daquele homem. Mas o Senhor insistiu. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e os reis, e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre Saulo, e como que escamas caíram de seus olhos. Ele recuperou a visão, levantou-se e foi batizado. A transformação foi imediata e radical. O caçador de cristãos começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Filho de Deus, confundindo os judeus que o conheciam. Sua pregação tornou-se tão poderosa que os judeus conspiraram para matá-lo. Avisado do plano, os discípulos o desceram pela muralha da cidade durante a noite, dentro de um cesto. Ele então viajou para a Arábia, um período de silêncio e preparação não registrado por Lucas, mas mencionado em suas próprias cartas, onde sua teologia foi forjada na solidão do deserto com Deus. 3 anos depois, ele foi a Jerusalém para encontrar-se com Pedro. A igreja ali estava aterrorizada com sua presença, incapaz de acreditar que ele era realmente um discípulo. Foi Barnabé, o filho da consolação, que o acolheu, acreditou em sua história e o apresentou aos apóstolos. Mas o perigo o seguia. E quando os helenistas tentaram matá-lo, os irmãos o enviaram de volta à sua cidade natal, Tarso. Enquanto isso, a igreja florescia em Antioquia, uma metrópole cosmopolita, onde pela primeira vez os seguidores do caminho foram chamados Christianoi, Christiani, cristãos. Barnabé, enviado para lá, viu a necessidade de um mestre com a estatura de Saulo e foi a Tarso para buscá-lo. Juntos, por 1 ano inteiro, eles ensinaram e consolidaram aquela vibrante comunidade multicultural. A primeira jornada, a porta se abre aos gentios. Na igreja de Antioquia, enquanto adoravam, o Espírito Santo ordenou: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
após jejuarem e orarem, a comunidade impôs as mãos sobre eles e os enviou. A primeira expedição missionária havia começado. Acompanhados pelo jovem João Marcos, sobrinho de Barnabé, navegaram para a ilha de Chipre. Em Pafos, eles confrontaram o mágico Elimas, que tentava desviar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Saulo, cheio do Espírito Santo, fitou o mágico e o repreendeu, e Elimas ficou cego por um tempo. Vendo o que acontecera, o procônsul creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Foi a partir deste ponto que Lucas, o narrador de Atos, passa a chamá-lo por seu nome romano, Paulo. De Chipre navegaram para Perge, na Panfilha. Ali, por razões desconhecidas, João Marcos os abandonou e voltou para Jerusalém, uma deserção que teria consequências futuras. Paulo e Barnabé seguiram para o interior, para Antioquia da Pisídia. No sábado, na sinagoga, Paulo fez seu primeiro grande sermão registrado, traçando a história de Israel até Jesus. A mensagem foi recebida com entusiasmo, especialmente pelos gentios. Mas na semana seguinte, a inveja tomou conta dos líderes judeus, que contradisseram e blasfemaram. Foi então que Paulo e Barnabé fizeram uma declaração que mudaria a história. Era necessário que a vós, judeus, se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Expulsos da cidade, seguiram para Icônio e depois para Listra. Ali, Paulo curou um homem aleijado de nascença. A multidão pagã, atônita, acreditou que os deuses haviam descido em forma humana, chamando Barnabé de Zeus e Paulo, o orador principal, de Hermes. O sacerdote local trouxe touros e grinaldas para oferecer-lhes sacrifícios. Horrorizados, Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, clamando que eram apenas homens e pregando o Deus vivo. A adoração logo se transformou em ódio quando os judeus de Antioquia e Icônio chegaram e incitaram a multidão. Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade e deixado como morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, ele se levantou e, no dia seguinte, partiu para Derbe. Em vez de buscar um caminho mais seguro, eles refizeram o perigoso trajeto, fortalecendo as novas igrejas e designando presbíteros, presbiteroi, presbíteri, em cada uma, ensinando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Finalmente, retornaram a Antioquia da Síria, onde relataram à igreja como Deus havia aberto a porta da fé aos gentios. A segunda jornada. O Evangelho cruza para a Europa. A alegria do sucesso foi interrompida por uma crise teológica. Homens da Judéia chegaram a Antioquia, ensinando que os gentios não poderiam ser salvos a menos que fossem circuncidados segundo a lei de Moisés. A questão era crucial. O Evangelho era pela graça ou pelas obras da lei? Paulo e Barnabé foram enviados a Jerusalém para resolver o assunto com os apóstolos e presbíteros. No Concílio de Jerusalém, após intenso debate, Pedro testemunhou como Deus havia dado o Espírito Santo aos gentios. Paulo e Barnabé contaram os milagres que Deus operara através deles. Finalmente, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, proferiu o juízo. Os gentios não deveriam ser perturbados com a lei, mas deveriam abster-se de algumas práticas para promover a comunhão. A liberdade do Evangelho foi oficialmente confirmada. Com a doutrina firmada, Paulo propôs a Barnabé uma segunda viagem. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo recusou-se a confiar em quem os abandonara. O desentendimento foi tão severo, um paroxismos, ou choque agudo, que eles se separaram. Barnabé navegou com Marcos para Chipre. Paulo escolheu um novo companheiro, Silas, e partiu por terra. Em Listra, Paulo encontrou um jovem discípulo de reputação excelente, Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, que se tornou seu mais amado filho na fé. Atravessando a Frígia e a Galácia, o Espírito Santo os impedia de ir para a Ásia ou Bitínia. Chegaram ao porto de Troade, sem saber para onde ir. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia suplicava: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." A direção estava clara. O Evangelho estava prestes a invadir a Europa. Em Filipos, uma colônia romana, sua primeira convertida foi Lídia, uma vendedora de púrpura. Mas o ministério foi interrompido quando Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, acabando com a fonte de lucro de seus donos. Furiosos,
Eles arrastaram Paulo e Silas para a praça pública. Sem julgamento, foram brutalmente açoitados com varas e lançados na prisão mais interna, com os pés presos no tronco. Por volta da meia-noite, em vez de lamentar, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, um terremoto violento abalou a prisão, abrindo todas as portas. O carcereiro, despertando e vendo as portas abertas, estava prestes a se matar, presumindo que os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou: "Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui." O carcereiro, tremendo, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A resposta ecoou pela noite: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma hora, ele lavou as feridas dos apóstolos, e ele e toda a sua família foram batizados. Pela manhã, os magistrados, ao descobrirem que haviam açoitado cidadãos romanos sem julgamento, um crime grave, pediram-lhes que partissem discretamente. Civis Romanus sum. Sou cidadão romano. Palavras que Paulo usaria novamente para proteger a missão. De Filipos, foram para Tessalônica e depois para Bereia, onde os judeus foram mais nobres, examinando as Escrituras diariamente. Finalmente, Paulo chegou sozinho a Atenas, o coração intelectual do mundo. Seu espírito se revoltava ao ver a cidade cheia de ídolos. No Areópago, diante dos filósofos estoicos e epicuristas, ele proferiu seu brilhante sermão sobre o Deus desconhecido, argumentando a partir de um altar que ele vira na cidade. Alguns zombaram da ideia da ressurreição, mas outros creram. Em Corinto, uma cidade portuária rica e imoral, ele permaneceu por 1 ano e meio, trabalhando como fabricante de tendas com seus novos amigos Áquila e Priscila. Dali, ele escreveu suas cartas aos Tessalonicenses. Apesar da oposição feroz, o Senhor lhe apareceu em visão dizendo: "Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo." Após estabelecer uma forte igreja, ele retornou a Antioquia, concluindo uma viagem que levou o Evangelho ao coração da cultura ocidental. A terceira jornada. O confronto em Éfeso. A terceira viagem teve como centro a cidade de Éfeso, capital da província da Ásia, e um centro de ocultismo e adoração à deusa Ártemis, Diana. Por quase 3 anos, Paulo ensinou ali, primeiro na sinagoga e depois na escola de Tirano. O impacto foi tão profundo que toda a província da Ásia ouviu a palavra do Senhor. Deus operava milagres extraordinários através de Paulo, a ponto de lenços e aventais que tocaram seu corpo curarem os enfermos. O poder do nome de Jesus tornou-se evidente quando os 7 filhos de Seva, exorcistas judeus, tentaram usar o nome de Jesus para expulsar um demônio. O espírito maligno lhes respondeu: "Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois?" E o homem possuído saltou sobre eles, dominando-os com tal violência que fugiram da casa nus e feridos. O incidente gerou um temor reverente na cidade, e muitos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Um prejuízo financeiro imenso, mas uma vitória espiritual retumbante. Foi durante sua estadia em Éfeso que ele escreveu sua primeira carta à problemática igreja de Corinto. Mas o sucesso do evangelho começou a ameaçar a economia local. Demétrio, um ourives que fabricava santuários de prata de Ártemis, viu seus lucros diminuírem. Ele incitou outros artesãos, iniciando um tumulto que tomou toda a cidade. A multidão arrastou os companheiros de Paulo para o grande teatro, gritando por 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Apenas a intervenção do escrivão da cidade conseguiu acalmar a turba. Após o motim, Paulo partiu para a Macedônia e Grécia, onde escreveu sua segunda carta aos Coríntios e sua obra-prima teológica, a Carta aos Romanos. Determinado a chegar a Jerusalém para a festa de Pentecostes, ele iniciou sua viagem de volta. Em Troade, enquanto pregava até tarde da noite, um jovem chamado Eutico adormeceu e caiu do 3º andar, sendo dado como morto. Paulo desceu, abraçou-o e disse: "Não vos perturbeis, que a sua alma nele está." E o jovem reviveu. Em Mileto,
ele convocou os presbíteros da igreja de Éfeso para um dos mais comoventes discursos de despedida do Novo Testamento. Ele os advertiu sobre lobos vorazes, que se levantariam de entre eles mesmos. Ele falou de seu próprio ministério e das prisões e tribulações que o aguardavam em Jerusalém. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, declarou ele. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eles oraram juntos e se despediram com muitas lágrimas, entristecidos principalmente por ele ter dito que não veriam mais o seu rosto. A coroa da prisão, o testemunho em Roma. Apesar dos avisos proféticos de que seria preso, Paulo estava determinado. Em Jerusalém foi recebido com alegria, mas logo se tornou o centro de uma controvérsia. Para apaziguar os judeus, ele concordou em participar de um rito de purificação no templo. Ali, judeus da Ásia o reconheceram e incitaram a multidão, acusando-o falsamente de profanar o lugar santo. Ele foi arrastado para fora e espancado, sendo salvo da morte pela intervenção do tribuno romano. Do alto da escada da fortaleza Antônia, ele silenciou a multidão falando em aramaico e contou sua história de conversão. Mas quando mencionou sua missão aos gentios, o motim recomeçou. No dia seguinte, perante o sinédrio, ele astutamente se declarou fariseu, causando uma dissensão entre fariseus e saduceus sobre a ressurreição. Ao descobrir um complô para assassinar Paulo, o comandante romano o enviou sob forte escolta para o governador Félix, em Cesareia. Ali, Paulo permaneceu preso por 2 anos. Ele testemunhou a Félix, que o ouvia com frequência, mas esperava um suborno. Quando Félix foi sucedido por Festo, os líderes judeus renovaram suas acusações. Vendo que Festo poderia entregá-lo para ser julgado em Jerusalém, Paulo jogou sua última carta. Caesarem appello. Apelo para César. Como cidadão romano, ele tinha o direito de ter seu caso ouvido pelo próprio imperador em Roma. Antes de sua partida, Festo o apresentou ao rei Agripa II. Perante a corte real, Paulo fez sua mais poderosa defesa, recontando sua vida e concluindo com um apelo direto ao rei. Agripa, visivelmente abalado, respondeu: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." A viagem para Roma foi uma provação épica. Ignorando o aviso de Paulo, o centurião permitiu que o navio zarpasse tarde demais na estação. Foram apanhados por um furacão, o Euroclydon. Por 14 dias foram açoitados pela tempestade, sem ver sol nem estrelas. Todo o navio havia perdido a esperança, mas um anjo apareceu a Paulo, garantindo que todos a bordo sobreviveriam, mas que o navio se perderia. O navio finalmente encalhou na ilha de Malta e se despedaçou, mas todos os 276 passageiros chegaram a salvo à praia. Em Malta, Paulo sobreviveu à picada de uma víbora e curou muitos doentes, sendo tratado com grande honra. Finalmente, ele chegou a Roma. Irmãos da igreja local viajaram para encontrá-lo, o que o encorajou imensamente. Por 2 anos, ele viveu em prisão domiciliar, acorrentado a um soldado, mas com liberdade para receber visitas. De sua casa alugada, ele pregou o reino de Deus e ensinou sobre o Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia, sem impedimento algum. Foi durante este tempo que ele escreveu suas Epístolas da prisão para os Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. O livro de Atos termina abruptamente aqui, mas a história de Paulo não. A tradição nos diz que ele foi libertado. Realizou mais viagens missionárias, possivelmente chegando à Espanha, como era seu desejo. Mas a perseguição sob o imperador Nero se intensificou. Ele foi preso uma segunda vez, e de uma fria masmorra romana, escreveu sua última e comovente carta a Timóteo, seu filho na fé. Nela, ele reflete sobre sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Pouco depois, por volta de 66 a.C., a tradição sustenta que Saulo de Tarso, o cidadão romano, foi decapitado nos arredores de Roma, recebendo a coroa do mártir. Sua saga é a de um homem totalmente rendido a uma causa maior que ele mesmo. Sua jornada transformou uma seita judaica em uma fé mundial. Sua teologia, forjada no deserto e no sofrimento, tornou-se o fundamento da doutrina cristã. Mais do que qualquer outra figura, Paulo foi o arquiteto da igreja cristã, um gigante cuja sombra se estende por toda a história, um testemunho eterno do poder transformador da graça de Deus.